Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Brasil encoberto por fumaça. Amazonas se mobiliza para coibir as queimadas. Projeto que assegura a união homoafetiva volta ao debate na Câmara dos Deputados. Por que as pessoas LGBTs que compartilham da vida, que compartilham sonhos, que constroem coisas juntas, que são um casal como qualquer outro, têm esse direito negado pelo ódio, pelo preconceito e pela intolerância? Procissão de sanfonas no Piauí homenageia o Rei do Baião. Pessoas na rua com instrumentos e traje cangaceiro. Oi, pessoal. Que tal saber o que parlamentos têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Animação na cor violeta e foto de construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Os céus do Brasil foram encobertos por fumaça. Andréa Alves. O fenômeno que ocorreu em agosto foi resultado de incêndios em grande parte do país. No Amazonas, estado que foi bastante afetado, o governo trabalha para combater o fogo e ajudar as famílias. E o parlamento apresenta projetos de lei para coibir a prática de queimadas. Parte do Amazonas está em chamas. TV O fogo Aleão. destrói florestas, residências e provoca uma onda de fumaça que dificulta a respiração e lota as unidades de saúde no estado. No ano passado, Mariana o Amazonas Rocha, registrou repórter. mais de 20 mil queimadas. Só de janeiro a agosto deste ano, já foram mais de 12 mil focos, 761 na capital e 9.400 no interior. A situação fez as autoridades iniciarem ações emergenciais. O governo do Amazonas destinou quase 500 toneladas de alimentos para famílias afetadas não apenas pelos incêndios, mas também pela seca. Purificadores, caixas de água foram disponibilizados. 15 cilindros de oxigênio também foram enviados ao hospital de Canutama, no interior do estado, e aproximadamente 200 toneladas de medicamentos para os municípios das Calhas do Madeira, Juruá, Purus e Alto Solimões. Segundo os dados da Defesa Civil, 20 municípios estão em situação de emergência, afetando cerca de 300 mil pessoas. A Assembleia Legislativa do Amazonas auxilia a sociedade no combate às queimadas ilegais em Manaus e na região metropolitana por meio de propostas legislativas. A intenção é coibir essas práticas prejudiciais ao meio ambiente e à saúde pública. O deputado Sinésio Campos apresentou a Lei 5.439 de 2021, instituindo a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas Urbanas. A meta é promover campanhas educativas, intensificar a fiscalização e reduzir os impactos na saúde pública e no meio ambiente. O deputado Mário César Filho é autor da Lei 6.920 de 2024. A legislação exige que empresas responsáveis por incêndios ilegais realizem reflorestamento em áreas afetadas com espécies nativas, visando a redução de emissões de gases de efeito estufa. A deputada Mayra Dias propôs o projeto de lei 782 de 2023 para instituir uma política de conscientização, controle, prevenção e combate aos incêndios e queimadas por meio de campanhas educativas e parcerias com entidades. E a deputada Joana Dark apresentou o projeto de lei 1309 de 2023, que reconhece o serviço de brigadista voluntário de combate a incêndio florestal. O IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, já realizou 305 embargos em 16 mil hectares de áreas. Foram aplicadas multas no valor de R$ 84 mil, além de 161 prisões e detenções. Casos da chamada pornografia da vingança quadruplicaram no Brasil. As mulheres são as maiores vítimas. O que fazer em caso de vazamento de conteúdo íntimo na internet? E conheça uma associação sem fins lucrativos no Rio Grande do Sul que já prestou milhões de atendimentos em reabilitação a pessoas com deficiência. Assuntos que foram notícia nas casas legislativas do país. Rio Grande do Sul.
Há 24 anos, atrás dessas TV paredes, Assembleia Rio Grande do vidas Sul. são transformadas. Na Associação de Assistência à Criança Deficiente, os profissionais acreditam em uma sociedade que convive com as diferenças, porque reconhece em cada indivíduo sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano. Com 9 unidades espalhadas pelo Brasil, a sede de Porto Alegre da ACD já realizou nessas 2 décadas mais de 2.500.000 atendimentos de crianças e adultos. São 32 cidades no estado atendidas pelo SUS. Nesse trabalho todo, Fabiana Oliveira Ertal, gerente administrativa da AACD de Porto Alegre. Foi possível fazer a construção da unidade aqui em Porto Alegre. Milhares de vidas foram transformadas ao longo desses 24 anos. São mais de 2.500.000 atendimentos realizados, né, todo esse período, dentro do processo de reabilitação através do centro de reabilitação e também a entrega dos atendimentos através da oficina ortopédica, que confecciona órteses e próteses sob medida para essas pessoas. Além disso, a gente faz a entrega das cadeiras, andadores, todo equipamento que são necessários para que o paciente possa ter a sua mobilidade e cada vez mais a independência, se sentir inserido nesse contexto da sociedade de hoje. Quando eu comecei aqui na CD... Letícia Albuquerque, fisioterapeuta e coordenadora assistencial. Sonho, né? Todo mundo que chega aqui tem esse mesmo sonho de trabalhar com reabilitação física, né? A CD cresceu muito ao longo desses 20 anos, né? Então, olhando para trás, hoje eu consigo ver assim, uma trajetória muito bonita dos profissionais e também da instituição, do quanto que a CD cresceu aqui em Porto Alegre, né? Quanto que a gente consegue hoje estar com uma experiência muito grande dentro da reabilitação física e dessa forma impactar tão positivamente na vida de tanta gente, né? E o espaço e as inúmeras possibilidades de assistência médico-terapêutica em ortopedia e reabilitação encantam. Tem sala para terapia ocupacional, fisioterapia e até uma piscina aquecida, que as crianças amam, viu? É diversão e terapia ao mesmo tempo. Outro destaque é a sala de musicoterapia. É a arte e a música ajudando a promover a comunicação, expressão e aprendizado. Tchau, 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 Arthur, foi muito legal. Tchau, 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 Arthur, foi muito legal. Até semana que vem tem mais. O quê? Instrumentos musicais e canções pra cantar e tchau, tchau, tchau. Aqui na oficina ortopédica é onde parte da transformação da ACD acontece. Mensalmente são produzidas 35 próteses e 200 órteses que ajudam a transformar vidas de milhares de gaúchos. Além desses materiais, são produzidas adaptações para cadeiras de rodas e demais produtos ortopédicos, tudo personalizado. Afinal de contas, esses instrumentos que ajudam a recuperar a autonomia e a mobilidade passam a ser parte importante dos pacientes. Tu poder oportunizar com que as pessoas tenham independência, tenham autonomia, né, que consigam sair daqui pertencentes, né, para voltar à vida na escola, ou no trabalho, ou na sociedade. Isso é muito legal. Então, a gente recebe um carinho enorme, né, dos pacientes e isso alimenta a alma, assim, acho que faz com que a gente cada vez mais se esforce mais enquanto profissional, enquanto instituição, para seguir nessa missão aí, né, de impactar vidas. E vale lembrar, para que a ACD continue ajudando tantos gaúchos, e a Letícia, a Fabiana e todos os outros profissionais que por lá impactam tantas vidas continuem o seu trabalho, a instituição precisa da nossa contribuição. Qualquer doação pode ser feita pela chave Pix, aacdportoalegre@aacd.org.br. Você também pode acompanhar mais do trabalho desenvolvido na unidade através do Instagram, no @AACD_Porto Alegre. A gente deseja uma existência muito longa à ACD Porto Alegre, uma iniciativa que faz a diferença. Roraima. Um levantamento da Safernet, que TV monitora Assembleia crimes Roraima. na internet em parceria com a Polícia Federal, apontou que as mulheres correspondem a 65% dos casos de cyberbullying e 67% dos casos de exposição íntima. Os chamados casos de pornografia da vingança no Brasil praticamente quadruplicaram nos últimos anos.
Uma pessoa, ela publica, Raíssa Veras, ou então divulga advogada. imagens, vídeos que tenham conteúdo sexual, ou então o próprio estupro, ou imagens de nudez mesmo da outra pessoa. E ele é um crime previsto no nosso Código Penal e que tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. A pena pode aumentar de 1 a 2/3 caso o crime seja cometido pelo ex ou atual companheiro. E as imagens nem precisam ser divulgadas para configurar o crime. Muitas vezes, antes desse ex-companheiro fazer essa publicação, ele ameaça que vai fazer caso ela não volte com ele, caso ela não mande mais vídeos para ele. Então, ele faz esse tipo de ameaça para ela, dizendo que vai publicar as imagens íntimas. E só essa ameaça já é também considerado um crime. O personal trainer de Rainan 26 Fernandes, anos foi repórter. preso preventivamente pela Polícia Civil por ameaçar e divulgar fotos íntimas de uma ex-namorada. Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão foi por violência doméstica, porque ele descumpriu uma medida protetiva. Para essa vítima e tantas outras desse tipo de crime, é fundamental também uma rede de apoio. A vítima, ela precisa Marcilene Melo, reconhecer que naquele psicóloga. momento ela está precisando de ajuda e ela precisa buscar uma ajuda profissional, né? Porque só assim ela vai resgatar novamente a autoestima, né? Vai fazer o profissional vai ajudá-la a fazer uma reparação de si mesma, porque se ela lutar sozinha, vai ser muito mais difícil. Não é impossível, mas com a ajuda profissional, isso vai ser bem mais viável de que ela evolua para uma recuperação. Além disso, essas dicas e orientações também são muito importantes para mulheres que sofrem a exposição de vingança. Tire prints de tudo que for divulgado na internet e enviado para o seu celular, e-mail ou rede social. Inclua o link específico e a data do recebimento do conteúdo. Junte as provas e vá à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Entre os canais de apoio às vítimas estão Disque 180, Central de Atendimento à Mulher e delegacias especializadas em crime contra a mulher. Além das questões criminais que esse acusado ele vai responder por esse crime, a mulher ela tem direito aos danos morais que essa exposição causou para ela, que judicialmente o juiz pode condenar o acusado por esses danos e que ele pague materialmente o valor correspondente. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Guia Eleitoral Estratégico orienta candidaturas de mulheres e de pessoas negras. O manual oferece, por exemplo, recomendações sobre como superar violência política e fraudes às cotas. A publicação foi lançada pelo Senado em parceria com os Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial. Embora sejam maioria, as mulheres brasileiras ocupam menos de 15% do parlamento. A presença de pessoas negras na Câmara Federal não chega a 30%, embora correspondam a 56% dos cidadãos. Nos recortes de gênero e raça, existe uma evidente desproporção identitária. As razões para isso ainda são objeto de estudos. Você tem homens Devair Sebastião Nunes, coordenador do Grupo de Trabalho de Afinidade de Raça. Pensam, que os homens são mais afeitos à administração, mais afeitos à governança, enquanto as mulheres foram educadas a pensar que isso não é para elas. Então, as mulheres vão achar que os homens vão ser mais efetivos na liderança. E a mesma coisa acontece com as pessoas negras. Acham que as pessoas não negras, as pessoas brancas, vão ser mais efetivas na governança do que elas, que nunca estiveram ou quase nunca estiveram em espaços de poder. Em 20 de agosto passado, o TSE divulgou os números de candidaturas femininas e de pessoas negras nas eleições deste ano. Do total de 456.310 candidaturas registradas, 155 mil são de mulheres e 301.310, quase o dobro, são homens. Na classificação por gênero, 74.335 das candidatas são mulheres não negras,
superadas em número pelas 80.645 negras. Dentre os candidatos homens, 159.942 são negros e 141.368 não negros. Em parceria com os Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, o Senado Federal lançou o Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. A publicação surge Senadora da Zenaide Maia, PSD, Rio Grande do Norte. As informações relativas às normas eleitorais, enquanto um poderoso instrumento para ampliação da igualdade de gênero e de raça na política. Se o guia que a gente elaborou em parceria Jéssica com Almeida, o Poder professora e autora do guia, Federal, puder auxiliar essas pessoas que foram violadas no acesso à justiça, eu acredito que ele já cumpriu muito da sua finalidade. O Guia Eleitoral é um exemplo de ação afirmativa e inclui um conjunto completo de informações sobre calendário, prazos, leis, recursos e instruções úteis no passo a passo da campanha nas próximas e futuras eleições. Inclui também um alerta e como denunciar violência política de gênero e raça. Esse momento que a gente está vivendo Gabriela Hollenberg, cientista política. Muitas vezes não sabe como que faz uma campanha. Ela não sabe que ela precisa de um CNPJ, qual é a conta bancária que ela tem que abrir, quantas contas bancárias abrir, como é que faz uma propaganda eleitoral, o que precisa estar nessa propaganda, quais são os requisitos, o que pode, o que não pode. E exatamente para tentar sanar essas dúvidas, tentar orientar, é que o Senado Federal fez esse guia, que é da maior relevância, e a gente também está usando esse guia na nossa comunidade. Na opinião de cientistas sociais e especialistas, a publicação chega em boa hora como um instrumento de grande valia na superação das desigualdades e no enfrentamento do preconceito e da discriminação. É importante. Senador Paulo Paim, PT, Rio Grande do Sul. A parceria do Senado Federal, do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial e do próprio governo federal, diante do fortalecimento de candidaturas femininas e negras por meio do lançamento do Guia Eleitoral aqui no Senado. O Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras pode ser acessado e baixado gratuitamente da página da Biblioteca Digital senado.leg.br/BDSF. O projeto de lei que garante a união homoafetiva vem sendo discutido na Câmara dos Deputados desde 2007. O texto foi originalmente apresentado pelo deputado e estilista Clodovil. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a proposta voltou a ser discutida. Entenda mais sobre o assunto na reportagem da TV Câmara. O projeto de lei original Câmara. sobre a união homoafetiva na Câmara dos Deputados foi apresentado em 2007 pelo então deputado federal Clodovil Hernandes, Reportagem, estilista Rafael e Porfírio. apresentador de televisão, que morreu em 2009. Na época, o texto pretendia alterar o Código Civil para que duas pessoas do mesmo sexo pudessem constituir o casamento homoafetivo, dando ao companheiro ou companheira o direito de sucessão de bens adquiridos durante a vigência da união estável. O projeto de lei ficou parado por 16 anos, até que em 2023 voltou a ser pautado em comissão na Câmara, mas com um outro texto totalmente diferente. Ocorreu a chamada apensação, instrumento que permite uma tramitação conjunta. Aqui na Câmara é quando uma proposta apresentada é semelhante à outra, que já está tramitando. Aí a mesa da Câmara determina que a mais recente seja apensada à mais antiga. E foi o que aconteceu. No novo texto do projeto de lei apresentado pelo deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, foi definido o seguinte, que nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. Em outubro do ano passado, esse texto recebeu 12 votos favoráveis e 5 contrários na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Após a aprovação, o parecer foi encaminhado para votação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Só que para seguir adiante, a presidente da comissão, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, definiu uma condição,
que o projeto de lei fosse relatado por uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Nisso, uma outra mudança. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, foi designada relatora e apresentou um novo relatório. Nele, a deputada rejeita e critica o texto anterior e defende a aprovação de uma lei específica para o casamento homoafetivo. Nós não estamos falando de direito religioso. Deputada federal Érica Hilton, PSOL São Paulo. Pensão, visita em hospitais e presídios, por exemplo, ou outras situações que demande ter alguma coisa, inclusão no plano de saúde, poder receber herança, aposentadoria em caso de morte, poder ter o reconhecimento normal. Hoje em dia é super comum, o marido coloca a esposa coloca o marido. E por que as pessoas LGBTs que compartilham da vida, que compartilham sonhos, que constroem coisas juntas, que são um casal como qualquer outro, têm esse direito negado pelo ódio, pelo preconceito e pela intolerância? O parlamento precisa fazer valer a Constituição e os direitos civis. Esse projeto quer equiparar e tirar das sombras a população LGBTQIA+, para dar a ela acesso a esses tipos de direito. Só que a votação foi adiada após um pedido de vista do deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O texto foi deputado federal, delegado Paulo Bilinski, PL São Paulo. Técnico, tá? Ele falta tecnicidade na escrita. E isso é algo que o direito não pode admitir. Eu só quero que a lei seja clara, né? Então, o casamento, de acordo com o Código Civil, é um contrato. Ótimo. É entre pessoas. Pronto, acabou. Eu só quero que o texto fique limpo e legível. Entende? É só isso que a gente está propondo. O casamento homoafetivo é realizado no Brasil desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo a união homoafetiva como um núcleo familiar. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça obrigou a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo em todos os cartórios do país. Animação com a estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Imagina a cena, uma procissão de sanfonas. Imagina o som. Pois esse é um evento que acontece há 16 anos em Teresina, capital do Piauí. É uma homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. O artista é celebrado anualmente nessa procissão que reúne sanfoneiros de todo o Nordeste. Este ano foram homenageados também o Padre Cícero e o cantor e compositor maranhense João do Vale. A admiração por Luiz Gonzaga TV Assembleia não tem Piauí. idade certa. Desde os mais jovens aos mais experientes, cada um tem aquele apego ao maior sanfoneiro do Brasil. 2 de agosto é celebrado o Dia da Cultura Nordestina e é também o dia em que Gonzagão partiu, deixando uma legião de fãs. Grupo de pessoas em igreja com instrumentos musicais e bandeiras de Luiz Gonzaga. No Piauí, nada de lamentação pelo dia da morte do rei do Baião. A data foi escolhida para perpetuar o legado gigante do artista. A procissão na sanfona Bruno Paz, repórter. Cultural e já é uma tradição na cidade de Teresina. Todos os anos, dezenas de sanfoneiros do Piauí e também de outros estados participam dessa grande homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Esse ano a gente homenageou os 180 Wilson Seraine, organizador da procissão das sanfonas. E lógico, né? Dia 2 de agosto é o dia da triste partida de Luiz Gonzaga, 35 anos de saudade. Então nós estamos aqui para celebrar a cultura nordestina, celebrar a sanfona e, lógico, celebrar o legado de Luiz Gonzaga. Já recebemos pessoal de Zé de Freitas, Campo Maior, pessoal de Piripiri, de Regeneração. Então aqui está uma congregação, tem quase a Torre de Babel piauiense, né? De tantas pessoas de vários municípios e vários estados aqui do Nordeste. O seu Vitório é de Campo Maior, cidade que fica distante 75 quilômetros de Teresina. Há 3 anos, ele participa com os seus colegas que formam o trio Os Atuais. Eles ensaiaram até um shot pra gente. Onde eu me entendi... Vitório Maria, sanfoneiro. Que era do finado do meu irmão. Eu comecei a pegar, a sanfona foi desenvolvendo, sanfona pequena. Aí passei para o acordeão, que a gente chama, que é a sanfona grande, que é essa aqui. E aí a gente faz até hoje, e que Deus me ajude que eu faça muito tempo para frente. O momento também é marcado pela fé. E os músicos não saem em procissão antes da bênção do padre.
Colônia Gonzaguiana do Piauí, que é formada por um grupo de pessoas apaixonadas pela história de vida de Luiz Gonzaga, é quem organiza essa homenagem há mais de uma década. Todos os anos, a tradição que celebra e faz memória a Gonzaga só se fortalece e faz crescer ainda mais o amor de quem é nordestino ao Rei do Baião. A colônia, ela Adinaine abraça Marins, a história sanfoneira. de Luiz Gonzaga, abraça o forró pé de serra. Então, a gente faz o que a gente gosta, a gente tem que estar no meio do povo, a gente tem que convidar as pessoas a virem participar da produção das sanfonas. E isso pra gente é uma satisfação muito grande. E claro, eu não poderia deixar de vir, seja com o meu triângulo, seja com minha sanfona, com minha zabumba, enfim, fazer esse forró que a galera gosta. A tela exibe Adinaine tocando uma sanfona. A sanfona tem cor vermelha e Adinaine usa traje cangaceiro. Não é só a colônia gonzaguiana que participa. A produção da sanfona se tornou do povo. Então, o povo ele abraçou a causa, abraçou essa tradicional procissão das sanfonas e está sendo esse maior sucesso que vocês estão vendo. A todo mundo eu dou perguntando por meu bem. Tenho o coração vazio, a viva cena, preciso sabiá, vem cá também. Que procissão bacana, hein? É um som muito gostoso. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, já sabe, tem senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.